Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gazar quem vos fala, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo trago as operações que realizei no pregão de hoje, 26/10/2022. Não importa quão forte você bate, mas quanto aguenta apanhar e continuar. É assim que se ganha Rock Balboa. Antes de mais nada, pedir gentilmente que se inscrevam, compartilhem o conteúdo com quem acreditem que possa tirar proveito e dá aquela curtida aí para ajudar, comenta alguma coisa e bora lá. Dizer que o intuito aqui dos vídeos é de trazer de forma transparente os resultados que obtenho, né, nas minhas operações. Sou um trader iniciante e o que eu falo aqui não é a verdade absoluta, vez que a mesma também não exista, é apenas a verdade que eu enxergo, é a forma como eu enxergo e estou tentando sobreviver e tirar um dinheirinho aí desse mercado. Então bora lá, sem muita falação. Deixei essa média hoje aqui para um teste, mas bem sinceramente, eu não, sendo bem sincero, não usei muito. Isso daqui é uma média exponencial de 9 períodos do tempo gráfico de 5 minutos. Se você clicar aqui, por exemplo, no Profit, ele tem aqui, ó, utilizar tempo personalizado. Se colocar aqui 5 minutos, ele vai trazer a média 9 lá do Candlestick, beleza? Mas eu estou fazendo algumas verificações ainda. Quem acompanha sabe que estou utilizando esse indicador, o Gaza Range, nome frescado da porra. Mas enfim, não tem nada demais. Isso daqui eu vi o Fabrício lá do canal Dentes na Bolsa falando com relação a alguns ranges de movimento no mercado. Então eu pego lá no True Range o movimento médio hora dos últimos 10 dias, ou seja, no gráfico de 60 minutos configurado o True Range para 90 períodos, e jogo aqui nos parâmetros. Então hoje estava antes do mercado abrir, óbvio, estava com movimento médio hora de 30 pontos. Então, a partir daí, ele identifica dentro dos 5 primeiros minutos do mercado, isso daqui são coisas que eu estou estudando, tá? Não tem teoria disso em nenhum lugar, eu estou estudando isso daí. Ele identifica o último topo detectado e o último fundo detectado dentro desses primeiros minutos aí do mercado. Daqui do fundo até aqui ele traça esse range de 30 pontos, do topo para o fundo ele traça esse range de 30 pontos, e ele faz um topo mais fundo dividido por 2 e traça essa linha aqui. Geralmente, tá vendo? Ele dá umas enroscadinhas aqui nessa região, mas às vezes ele passa igual manteiga e a gente pode ficar de fora ou se proteger através dessas linhas aí. Vai depender muito do dia, né? Da gente de contar um pouco com a sorte aí, né? Da gente fazer a escolha correta. O outro indicador que eu uso é essa média, né? Também não tem nada demais, é apenas o cruzamento de média, só que como eu sou bem visual, eu preferi colocar isso aqui como um código lá de indicador. Então, aqui ele tem a média longa, sempre longa e curta com relação uma e a outra, tá? Então, aqui a média longa eu trabalho com 21 períodos e a média 9, curta 9 períodos, hora final, meio-dia e 1, ele para de colorir a nuvem, até um alerta para eu falar, ó, já acabou seu operacional, seu horário é esse, vai embora daqui. Você pode mudar aqui também, alterar essas médias. Ok. O que ele faz? Ele apenas cruza ele apenas cruzando a média, né? A média de 21 ficando por baixo. Por baixo, né? A compra, ou seja, média de 21 por baixo e a de 9 por cima a compra. Não que seja um sinal, tá? Não opero só o cruzamento. E a média de 21 estando por cima, né? Por cima aqui. E a 9 por baixo, venda do micro período, daquele período, tá? Quando se fala em tendência, vai variar muito o que é tendência dependendo do seu tempo gráfico, né? Isso daqui, por exemplo, é uma tendência de baixa nesse período, né?
porque ele tem um fundo menor que fundo anterior, topo menor que topo anterior, então não deixa de ser uma tendência de baixa, uma micro. Porém, só que ele já inverte, fazendo topos e fundos ascendentes com relação aos anteriores, então já se torna uma tendência de alta. Perfeito? Aí ele já desce, topo e fundo menor que anterior, tendência de baixa. E se você pega isso daqui como um contexto geral, você tem um mercado consolidado. Então você tem consolidação aqui, aqui, beleza? Então quando eu falo de tendência, né, eu estou falando do micro período aqui, né? Beleza? Então esse é o segundo indicador e tem a regra de coloração que eu utilizo, que também não tem nada demais, é apenas vai me dar alguns alertas para quando um box inverter em cima da média de 21. Então o que eu faço? Box descendo, né, acreditando que possa ser um pullback, por exemplo, ele verifica se a abertura do box que está descendo está acima da média de 21, se condição atendida, e o Renko inverte, ele vai verificar se a mínima do candle está abaixo da média de 21 e se o fechamento está acima de 21. Estando, ele pinta de verde. E no inverso, né, também é a mesma parada. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Opa. Então aqui também, mercado subindo, né, esse box aqui para cima, ele verifica. Fechou. A abertura está abaixo da média de 21? Sim. O Renko inverteu, então ele verifica se a mínima está acima da média de 21 e o fechamento abaixo da média de 21. Se sim, ele pinta de vermelho. Tranquilo? Isso é um sinal de entrada? Você pode perguntar. Né? Então, entonar novamente. Isso é um sinal de entrada? Não, não é um sinal de entrada. Porque se você operar todos os sinais, em dias muito laterais, vai dar ruim. Vai dar problema aí. Então, beleza, o mercado abriu em tendência de baixa, com gap, né? Tendência de baixa não, abriu com gap de baixa aqui e já ficou bem enroscado. Ontem eu paguei o preço de ter entrado numa região enroscada, então hoje eu falei, vou esperar. Então eu vi que ele começou a ficar enroscado aqui, né? A média fina, estreitando, cruza para baixo, deu um sinal aqui, não fiz porque eu espero a confirmação, cruza para cima, então consolidou, precisaria esperar ele sair, fazer melhores movimentos. Aqui já fez um movimento bacana, deu sinal não opera, eu sempre estou aguardando a confirmação aqui pelo 3R, pois é um gráfico rápido e dá bastante ruído. Enfim, aqui, opa, caracas, velho. Para a tela, filha da mãe. Bora lá. Então aqui, neste momento, o mercado se deslocando. Topos e fundos ascendentes. Veio, testou a média, testou de novo e confirmou. Aqui seria uma entrada de compra com stop de 3 pontos, ficaria abaixo aqui, e o take de 6. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já pegaria o nosso alvo. Só que eu não fiz essa entrada, porque o alvo ficou acima desta linha. Então hoje ela foi prejudicial. Essa linha, operar contra essa linha, hoje não me ajudou. Se tivesse entrado aqui, já teria o primeiro take do dia. Não fiz essa operação, faz parte, né? A gente tem que escolher, e se de repente eu ver que ela mais fura do que segura o mercado, eu vou começar. Caralho, velho. Puta que pariu. Para, Profit, fila da mãe. Encheção de saco. Na tela não segura. Não acontece durante o dia, só na hora de gravar. Hein? Incrível. Então, neste momento, ela veio. Veio aqui. Não renovou o topo. Inverteu, perdendo os fundinhos. Testou a média de 21. Virou. Testou de novo a média de 21. Virou. Fiz a entrada aqui da venda. Stop acima 3 pontos. E o alvo, geralmente vai ficar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui estaria o nosso alvo de 6 pontos. Porém, o mercado voltou. Não só estopou, como deu um tapinha para cima aí e tirou o nosso stop aí. Na nossa primeira entrada com 4 pontos. Né? Então estávamos aí 4 pontos negativos. Como eu estou fazendo? Inicio o dia sem número de operações limitadas, né? Sem limitar o número de operações. Porém, eu tenho o meu stop e o meu alvo. Né? O meu take diário. Tomando 9 pontos de stop, eu encerro, ou seja, 3 stops.
e chegando e atingindo 12 pontos, eu encerro. Beleza? Ou estando perto disso, dependendo de como foi o dia, e hoje foi um dia bem brigado, eu encerro também. Então, a partir daí, o mercado só veio, depois que ele estopou, ele subiu mais um tique, voltou e teria pago, mas teria se no mercado não existe, o que vale é o que importa. E no longo prazo que eu observei, quando ele volta para estopar, geralmente ele inverte e vai mesmo, né? Então, essas violinadas vão acontecer, mas são mais seguras, né? Porque eu preciso trabalhar com esse risco-retorno de 1,5 para 1. Uma forma de minimizar isso seria aumentar esse stop, só que também teria que buscar um alvo maior, porque se eu ficar com o meu stop maior do que eu ganho, eu preciso acertar muito, eu preciso ser muito assertivo, passar aí dos 60%, 70%. Se eu tiver um risco-retorno maior, mesmo sendo menos assertivo, a minha probabilidade é de ser no longo prazo positivo. Beleza? Aí o mercado daqui continuou, depois desceu, teria pago aqui, deu essa enroscada, segurou na média de 9 lá dos 5 minutos, veio, deu um sinal para continuar, eu sempre aguardo, subiu, testou a média de 21 para cima, subiu um box, voltou, padrãozinho aqui, testou, fiz a compra aqui, e o stop aqui, ele não deu nem chance, veio e estopou. Qual foi o meu erro? Talvez, ainda pela ansiedade aí de entrar na operação e o stop que estava fresco, eu acabei não observando, né? E mesmo acima dos topinhos anteriores, ainda eu tinha numa tendência não tão mais longe disso, né? No movimento aqui, esta linha aqui, né? Então ainda estaria enroscando, né? Nessa situação, talvez, né, fosse mais interessante aguardar ele subir e fazer um pullback com testes aqui para cima para aí sim tentar entrar na compra. Mas, como eu já falei, e torno a repetir, se no mercado não existe, fiz a escolha na hora de apertar o botão, o único responsável pelo meu fracasso ou vitória aqui serei eu mesmo. Desta vez ele voltou, tirou exatamente aí, então estávamos aí com mais 3 pontos de stop nessa operação, totalizando menos 7 pontos, né? Então teria um stop aí, mais um stop para tomar. E devido a ter pulado 2 pontos, né? Falei, bom, é o risco que acontece. O que eu não posso é ficar de fora ou estourar muito. Se tivesse pulado muito stop e atingido já os 9 pontos, aí sim eu encerraria com 2 operações. Mas tinha mais um tirinho para dar. Então eu falei, bom, esse tiro eu tenho que ser certeiro. Então apanhei até agora igual o Rock, né? Vamos ver se a gente vai acabar nocauteado, né? Ou se vai ficar só nos knockdown mesmo e se a gente consegue reverter isso daí. Então aguardei, fui paciente, né? Nem tanto, né? Mas fui paciente. Porque eu vi o mercado movimentando, na tela do lado eu estava acompanhando o 5R, que é o Renko também. Esse daqui é de 3 tick, né? Ou seja, cada ponto, cada box aqui tem um ponto. E já no 5R, né? Se a gente colocar aqui, ó, 5R, cada box já são 2 pontos, né? Que é o 4 ticks mais o tique para reversão, para inversão do Renko. Então percebam que tem essas marcações aqui na tela, esses quadrados aqui 5R, que foram entradas, né? Avançou demais, acabei dando um spoiler, né? Se tem mais do que uma entrada na tela, percebam então que foram vitoriosas as próximas entradas. Então essas entradas aqui, né? Aqui operei pelo 5R. Então vamos lá para o 5R para ficar mais fácil para mostrar. É algo que eu tenho observado e o 5R tem sido mais assertivo. Só que aí eu não aguardo a confirmação porque já são movimentos maiores. De repente o ideal seria aumentar o stop para trabalhar no 5R. Mas eu estou fazendo o teste aí com esse mesmo stop. Ó, o 5R, por exemplo. Se a gente tivesse voltado para o começo do dia, teria dado esta entrada aqui. Não que o sinal seja entrada, tá? Mas vendo a tendência de baixo. Veio, testou, não renovou fundo, não renovou topo, né, segurou aqui na mesma região, inverteu o rank, você pode considerar que essa venda, junto com o sinal, ajuda. Então teria buscado aqui os 6 pontos.
Depois ele sobe, inverte a média, renovando topos, né, o topo maior que o topo anterior, desce. Quando ele inverte o renko, o que eu tenho aqui? A probabilidade, a possibilidade de um novo fundo que seria superior ao anterior. Então aqui seria uma outra oportunidade de entrada. Teria buscado aí também 6 pontos e aqui a gente já teria encerrado o nosso dia. Aqui também mesmo esquema, né? Renovou topo, não renova fundo. Tendência de alta continua. Mais 13 pontos que eu dou, mas como eu pego só 6, teria pego, mas aqui já teria encerrado o dia, né? Porque eu estou buscando aí 12 pontos ou 9. Mas enfim, vamos lá para o que interessa, que realmente foi onde foi a entrada, né? Então, bora lá. Aqui a primeira entrada. Então eu estava observando. Já fui paciente, como eu disse, né? Aqui era 10h48 aproximadamente. Candle inverteu. Fiz a compra. Deixa eu tirar esse quadrado daqui. Né? Então a compra ficou aqui. Cliquei para comprar. Ele foi. Desceu. Chegou a descer 2 pontos. Ficou um ponto aí, 2 ticks do nosso stop. Mas faz parte, a gente não movimento, tem que aguardar. E aí depois dessa nossa entrada. Foi bem rápido. Em 3 minutos aí, aproximadamente, já pegou o nosso alvo. Não, pegou 0 a 0, porque lá eu protejo a operação. É algo que eu preciso ver também se vale a pena proteger entrando pelo 5R, né, porque, ou pelo 3R mesmo, porque ele chegou em 5,5 pontos, trouxe a proteção para 2,5 pontos. Quando ele voltou, ele tirou no offset aí com 3 pontos. Beleza? Então, nesse momento, voltamos a ficar apenas 4 pontos negativos. Então, vamos avançar mais um pouco aqui. Tá? E como eu falei, porque não é o sinal, tá? Não posso operar apenas o sinal, porque em dias laterais vai dar ruim. Né? Então, o que me fez entrar aqui, ele já tinha invertido, estava trabalhando acima das médias, retornou este topo, né? Maior do que esse topinho anterior, se a gente considerar isso um mercado. Ele também faz um W aqui, né? Embaixo. Isso aqui eu só estou observando agora, não tinha observado na hora. Mas quando ele vem aqui, vira a possibilidade de uma renovação de um fundo que seria superior ao fundo anterior. Então, inverteu, fiz a entrada aqui, stop 3 pontos, ficou no meio do pavio e aqui o alvo, né, ele chegou a ficar em 5,5, tirou na proteção com 3 pontos, beleza? Após aí, eu falei, vou aguardar, vou observando o 3R na tela do lado, o 5R. Falei, mas se der entrada no 5R, farei. Então, o mercado aqui, mesmo esquema, depois da nossa entrada, pegou nosso alvo, aí desceu, aí deu essa enroscada, tá vendo? Isso daqui é decisão total do mercado. Aqui ele ameaça sair do caixote, volta mais uma vez, sai qual caixote? Esse daqui, ó, desta região. Sempre do período curto, estou falando, né? Então ele desce, quando ele faz isso daqui, ele perde fundos. Esses fundos aqui, sai do caixote, perde esses fundinhos anteriores, perde esse fundo. Quando ele sobe aqui, não renova topo, tá? Não renovou os topos. E inverte o renko nessa região. Ele dá o sinal, porque ele testou lá a média de 21. Só o sinal eu não opero, eu já falei, né? Mas faz parte. Eu cliquei no. Como eu sempre falo, compra. Venda ASCII, compra BID. Por quê? Eu vou arriscar, na hora que eu clicar, colocar a minha ordem no melhor preço. Qual é a vantagem? Você vai pegar o melhor preço, óbvio. E a desvantagem é que você pode ficar fora do mercado. Você vê o mercado ir sem você. Então, quando eu cliquei aqui, nesse fechamento, ele pegou alguns ticks acima. Então, a ordem ficou aqui, o stop de 3 pontos aqui. Ele veio e pegou o alvo. Então, neste momento aí, buscamos 6 pontos e estávamos aí, né, 2 pontos já positivos, já invertendo aí, dando a virada do Rock Balboa. Né? Nessa hora a gente já parou de apanhar, conseguiu respirar e continuar na luta aí. Então aqui buscou, falei, bom, podia ter fechado, né, com aí falei, mas não, se eu ficar
com medo de entrar em mais uma operação, no longo prazo pode me estrepar, porque não estou fazendo nada de absurdo, estou dentro do gerenciamento, que é do tomar 9 pontos de stop ou 12 de ganho no dia, beleza? Então, aqui, aguardei mais um pouco, mercado nos pagou, aqui eu entrei contra a linha mesmo, tá? Eu falei, bom, vou arriscar porque lá rompeu aqui, pode dar uma rompidinha de leve também. Foi o que aconteceu, ele veio, pagou, já inverteu. Faz um topo na mesma região aqui, inverte. Falo, bom, acho que pode descer, mas como ele está fora dos parâmetros, né, dos fechamentos, ele não pintou de vermelho, não fiz a venda, né, pois a abertura do candle anterior já estava acima da média de 21. E trabalhando acima dessas médias, eu enxergo, tá? Sempre como repetindo aqui vou falar, é a minha verdade, não é a verdade absoluta, é apenas o que eu vejo no mercado, eu enxergo já uma inversão para tendência de alta do micro período, tá? Tô falando só desse período aqui. Candle a candle, box a box, né? Então, beleza, quando ele desceu, testou, virou, médias ainda não tinham cruzados, porém, candle já estava acima. Arrisquei a venda, fiz a venda aqui, o stop. Aqui, deixa eu até tirar esse quadradinho para ver até onde veio esse pavio. Então a entrada eu cliquei aqui. Também chegou a descer 2 pontos contra a posição. Mas fiz a venda aqui, o stop ficou mais ou menos aqui. Ele não voltou um pouquinho e não estopou, minto. Né? A gente vai trabalhando aqui no gráfico, então eu estou... Só um minuto que eu preciso tossir. Pronto. Então aqui a gente está olhando no gráfico, vou narrando o gráfico, minto, tá? O que aconteceu aqui? Depois eu vou mostrar no gráfico de 3 minutos. E como aqui o objetivo é ser transparente, eu não posso enganá-los. E não foi a minha intenção, né? Foi apenas um equívoco. Então bora lá. Aqui que aconteceu? O mercado inverteu. Como as médias não tinham cruzado, eu fiquei cabreiro. Eu falei, puta que pariu. Será que vai inverter? Será que eu entro? Será que eu não entro? Será que eu entro? Será que eu não entro? Aguardando confirmação lá no 3 para ver se ele retestava. Enfim, quando o mercado fechou o sinal, ele chegou a subir, voltou. Quando ele estava mais ou menos em cima da média, eu falei, vou arriscar. Fiz a entrada aqui, posicionei a ordem aqui, ó, como eu estou mostrando na tela aqui agora. Posicionei a ordem. Falei, bom, se ele voltar e pegar minha ordem, seja o que Deus quiser. Né? Mas, enfim, eu aguardei um pouco. Não tem quando mostrar nos 3 minutos só pela lisura do processo, vocês vão ver que a ordem pegou um pouco depois aí. Então aqui, por exemplo, né, deixa eu até voltar com o quadrado, porque o quadrado que me alertou disso, para poder marcar lá no 3R essa região. Então o mercado, quando inverteu, fez isso daqui. Aqui, acreditei que ele pudesse voltar, mas quando ele faz isso daqui, fiquei na dúvida. Ele voltou, posicionei aqui, ele pegou o stop, ficou aqui e ele foi e buscou o nosso alvo, nos dando mais aí 6 pontos, com 2 contratos, R$120. Então falei, pronto, ainda não bati o objetivo de 240, mas já estava aqui, ó, a hora que pegou o alvo. Cara, aqui já era 11h30, eu falei, bom, já era, vou encerrar por hoje. Me deu um negócio assim, veio na cabeça, falei, não vou operar mais, não vou mais colocar nada em risco. Porque se eu tomasse stop, não teria mais tempo depois de tentar outras operações aí. Acompanhando aqui até o meio-dia, que é a hora que eu opero. Né? Aqui, ó, meio-dia, ele para de colorir as médias para eu saber. Também não teria dado mais nenhum sinal aqui e nem no 3R. Aqui deu depois, tá vendo? Teria dado stop aqui no 5R, na primeira operação. Tá vendo que ele voltou, teria pego os 3 pontos. O que eu faria? Faria de novo a segunda entrada. Chegou bem perto, não sei, talvez teria estopado, porque a corretora é foda. Quando é pro take, você precisa ficar 3 horas ela batendo. Ela fica lá, batendo lá no seu alvo, no seu take, volta e tira no 0 a 0, te stop. Agora, quando é para violinar, ela nem chega nos 3 pontos e tira no offset. Tira com 2,5, né?
vai entender. Eu não sei se isso é sacanagem, se é normal, sei lá. Comigo nunca aconteceu, raramente, né? Vamos dizer que nunca aconteceu, mas a probabilidade maior sempre é de me tirar antes nos stops, no take sempre volto tirando a proteção. E a partir daí, beleza, então deixa eu voltar lá só pro 3R. Então é uma coisa que eu vou observar, vamos ver o que está mais assertivo, se é o 3R ou o 5R. O gráfico, vai devagar, devagar, vamos lá. Então foi aqui, ó, percebam que eu circulei lá no 5R esta região, né? Então ele deu o sinal mais ou menos aqui, por aqui nesta região. Não fiz a entrada logo de cara, ainda ele foi um pouquinho para cima, tá vendo? Voltou, veio para cá, tá vendo? Aí eu foi lá que no 5R eu fui e posicionei. Falei, bom, se ele subir agora ele vai pegar. Então ele já subiu, virou um candle verde aqui. Se fosse só pelo 3R eu não teria feito sentado, precisaria dar uma confirmação e teria ficado fora do movimento. Beleza? Então, esses foram as operações de hoje. Espero que tenham ficado claras a explicação. Lembrando que eu sou um trader iniciante, o intuito aqui não é ensinar nada, é apenas compartilhar, trocar ideia aí com quem possa tirar algum proveito e quem tem alguma sugestão, alguma dica para dar. Então, encerro o dia de hoje com um saldo aí positivo de R$160, que é equivalente a 8 pontos, né? Às vezes que eu estou operando com 2 contratos, beleza? R$160. Levando em conta que estou com uma margem alocada de R$2.000, lembrando que eu acho que precisaria ser uma margem maior para operar com 2 contratos, mas como estou testando, é uma margem que eu achei interessante o suficiente para fazer alguns testes. O ideal seria uma margem maior de garantia para você trabalhar com mais folga ainda, por expor menos o capital. Levando isso em consideração, R$160 é equivalente a... Tem alguma coisa errada aqui. Então, 160 vezes 8% do capital. Óbvio que tem dia que a gente vai tomar stop, né? E eu aí vendo o mini índice em um ano muito bom, bem positivo. Nos últimos meses começou a me atrapalhar bastante, né? Uns stops esquisitos. Antes, né, eu trabalhava com stop fixo lá de 200 pontos. O mercado respeitava mais. Agora não, agora você vai no índice, o mercado ele dá um sinal, aqui de repente ele vem violina, ele perde e sobe, aí violina de novo. E falei, não, então eu tenho que fugir disso, junto com os stops e alguns comentários me fizeram sair da zona de conforto e mudar e buscar uma forma diferente para operar. Eu preciso parar de falar dos indicadores, ser direto ao ponto, os vídeos estão ficando muito longos, depois demora para renderizar. E todos sabem, né, como que acompanham sabe, não sou trader profissional, sou engenheiro mecânico. Vou trabalhando em paralelo em outros computadores, isso é ruim, porque às vezes eu não vejo, perco uma entrada, mas fazer o quê? Eu que pago minhas contas é engenharia, né? O mercado aqui eu estou estudando, sou um iniciante. Mas dentro desse curto espaço de tempo que eu tenho no mercado, a certeza que eu tenho é proteja seu capital, né? Pois protegendo seu capital, você protege sua saúde financeira, sua saúde mental, que depende de você. Nunca, jamais, em hipótese alguma, opere sistemas aí com reversões infinitas, com martingale ainda se for isso, priorou, reversões infinitas, preço médio infinito, no longo prazo, se você não tiver capital infinito, você vai se arrebentar. 90% das vezes você vai acertar. E o dia que você não acertar, você perde tudo, tá? Dá para ganhar? Dá. Só que você tem que ter um baita de um capital gigantesco para poder operar dentro de um risco, né? E no fim, não vale a pena. Você expõe demais o seu capital para um retorno às vezes pequeno naquele dia. Várias histórias na internet tem aquela mais conhecida lá aquele trade lá que quebrou lá fazendo preço médio infinito. Voltava 100 pontos lá, o índice ele vendia 100 contratos. Ele ficou meio milhão negativo, né? Depois comemorou porque ganhou 50 milhões, né? 50 mil. Então não faz sentido e depois ele veio a quebrar, operando desta forma. Outras empresas aí que vendem rentabilidade garantida de 4, 5% ao mês, já vi no bairro aqui mesmo
Tinha um pessoal que tava levantando, os caras top de linha, um trader ferrado, os caras bom. Não, infalível, a gente tem vários capitais, vários blocos, né? Várias contas. Se der ruim uma, o dia que der ruim uma, a gente tem como começar. Enfim, sumiu com o dinheiro de uma galera, né? Porque quebraram. Né? É insustentável. No longo prazo, essas loucuras aí se tornam insustentáveis. Mas quem sou eu para falar, né? Tô, graças a Deus, há um ano sem ter que aportar dinheiro por ter quebrado conta. Foi bem lucrativo aí de junho até junho desse ano. Estava numa curva de capital bem interessante. Infelizmente deu uma queda e agora estamos lutando aí para voltar para o caminho das vitórias. Se Deus quiser, amanhã estarei de volta. Bons negócios, que Deus abençoe a todos. Abraço.